Paz, povo querido, tudo bem? Mais um CRI, por isso falei. Faz um pouco de tempo que eu não tô por aqui, né? Que eu não apareço, mas é por causa das reformas que a gente estava ali empenhado, né? Na nossa inauguração desde maio. Foram dias bem corridos, né? Mas deu tudo certo, foi uma bênção do Senhor, né? A gente conseguiu tudo, né? Na verdade, que a gente precisava ali. Agora são só detalhezinhos, coisas básicas que a gente pode fazer com o tempo, mais tranquilos. Mas, né, a grosso modo, todos os nossos desejos, até muito mais do que a gente pediu ou pensou, o Senhor realizou, né? Quero convidar você, caso você ainda não congregue em nenhum lugar, não tenha uma família ministerial ou esteja passando por um período de transição, a gente fica na rua Vidal Ramos, 208 no Guanabara. Ela é uma lateral da Anacar e uma lateral da Santo Agostinho. Então, a Anacar vem sentido centro-bairro, né? E a última lateral à esquerda tem Mercado Ônix. E a Santo Agostinho, ela é uma via de mão única também, mas é bairro centro, né? Então, quando você entra na Santo Agostinho, você pega a primeira esquerda. É uma rua de calçamento, bem fácil de encontrar. E a gente vai ficar muito feliz em receber você lá. Então, hoje, né, o que o Senhor tem comunicado ao meu coração, acredito que é algo bem necessário para os nossos dias. Nós temos visto muitas coisas acontecendo nesses últimos dias. A gente sabe, né, que realmente Deus quer nos alinhar para algo maior, né, para realmente o cumprimento de todas as coisas que deve ser o desejo do nosso coração, aquilo que queima em nós, que as coisas se cumpram, que Cristo volte, a gente tem uma eternidade com o Pai, ainda que dá aquele gelo, nossa, eu vou deixar de viver essas coisas que eu vivo aqui, mas teremos uma eternidade com o Senhor e será ainda melhor, né? Será, nada se compara às coisas que tem lá, né? Como diz 2 Coríntios 5, acho que se eu não me engano, 5:19, que fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, né, nem desceu ao coração do homem, né, aquilo que está preparado para aqueles que buscam o Senhor, para aqueles que o amam. Então, grandes coisas mesmo, coisas tremendas, vale a pena, né. Então, algo que o Senhor tem comunicado muito ao meu coração é em relação a nós, né, que estamos já cuidando de pessoas, exercendo o ministério, qual o Senhor chamou, porque todos nós temos os 5 ministérios, pelo menos um dos 5 ministérios nos é dado já no nosso nascimento, chama-se os dons do Filho, né, para cada um de nós. Tem os dons do Espírito Santo que você busca, que você sabe lá que é cura, revelação, enfim, e geralmente, né, a gente deve buscar os dons que nos ajudam, que agregam no nosso ministério, por isso que é importante conhecer qual dos 5 ministérios nós recebemos, ou às vezes até mais de um, que acontece também, mas pelo menos um dos 5 nós temos. E quem já está exercendo esses 5 ministérios, já está cuidando de pessoas, nós precisamos realmente ter um discernimento muito sério nos dias de hoje, né, de levar as pessoas efetivamente a Cristo, né, a palavra de Deus, né. Eu li recentemente o livro sobre autoridades abusivas e recomendo você a ler. Por quê? Porque é extremamente necessário. Nós sabemos que esse tempo é o tempo que o sujo se sujará mais ainda, o limpo se limpará mais ainda, que teremos cego guiando cego, que teremos homens amantes de si mesmo e pessoas querendo comprar o óleo, que é a unção que gera no secreto de quem tem intimidade com o Pai e se permite viver experiências pelo Pai, né? Por confiar no Pai, por realmente como Cristo foi e passou tudo o que passou, suou sangue, porque ele sabia da intimidade que ele tinha com o Pai e o que aquilo resultaria, porque ele veio, ele entregou, ele se deu para que aquilo acontecesse, mas ele passou todas as experiências que ele tinha que passar por amor a Cristo, né? Por amor a Deus, por amor à palavra, porque ele era Cristo, né? Mas por amor àquilo que a intimidade que ele tinha com o Pai, em fazer tudo que o Pai tinha, porque a intimidade resguardava ele de qualquer sofrimento, né? A intimidade, o amor e a convicção na palavra do Pai o encorajava a saber que por mais difícil que seja a situação que ele estivesse passando, ali era o melhor lugar, ali ainda era um lugar seguro. Então, as pessoas que se permitem viver esse lugar, elas são prensadas mesmo, como uma prensa. E é essa prensa, que são as experiências que nós passamos em Cristo, que gera o óleo da unção, que alguns vão preferir comprar,
né? Cercado daqueles líderes que falam, não oro por você, eu faço por você, deixa que eu resolvo, né? Só garante que a gente continue com a casa aberta, que a gente precisa das coisas, mas eu faço por você, então vão comprar o azeite, infelizmente, né? Mas todos nós, como autoridade, temos que levar as pessoas a ler a palavra, a estudar a palavra, o mínimo que é, nós precisamos ter ensino da palavra, sim, nas nossas igrejas, as pessoas precisam aprender sobre a palavra de Deus e ter um momento de oração, de intercessão. Isso não deve se perder na igreja, isso é responsabilidade de nós, levar o corpo de Cristo a aprender mais da palavra, aprender na fonte quem é Cristo e aprender sobre oração. Por quê? Porque dessa forma eles vão ser livres como Cristo nos chamou a ser. Eles não vão ser dependentes da nossa opinião, da nossa verdade, daquilo que nós achamos melhor. Não vão ser aquelas pessoas sem opinião, né? Pessoas levadas como uma boiada, né? Não, elas vão saber o seu lugar em Cristo, o seu ministério, vão exercê-lo com liberdade da melhor forma, ainda que diferente da nossa, mas os diferentes se completam. O Senhor fez cada um de nós diferentes, então a liberdade no mover de Cristo dentro do corpo, nós somos realmente chamados a ser diferentes, mas isso você só consegue debaixo de autoridades que realmente te levem a Cristo, te levem à fonte e não a seu próprio prazer, a sua própria opinião, né? Então isso é algo muito sério. Por quê? Porque com o tempo a gente vê pessoas com muito tempo de caminhada com Cristo, com muito ensino, muita teologia, né? Ainda que é necessário, como eu disse, todos temos que aprender a estudar muito a palavra. Se tem ensino na sua igreja, faça, porque é necessário, nós precisamos aprender a palavra todos os dias. E essas pessoas, com o tempo, o que elas fazem? Cada coisa que elas querem fazer, porque a nossa humanidade, ela grita o tempo todo, cada coisa que elas querem fazer, elas justificam com algo da palavra para dizer que é Deus fazendo. E isso já entra no automático. Então, tudo aquilo que ela quer, é Deus que quer, e aí daquele que disser que não, entende? Então, isso é um risco extremamente sério, extremamente grande. Por quê? Porque você sabe que ali a pessoa já não é mais amigo do noivo, ela já é o próprio noivo. Ela toma o lugar, ela já não é mais mordomo, ela é o dono, entende? Então, isso é um risco muito sério. A gente precisa ter esse discernimento. Como é que você tem discernimento? Intimidade, oração, palavra, muita palavra e jejum, que deixa a gente sensível ao espiritual para que a gente possa discernir essas coisas, pedindo também os dons do Espírito Santo, que é o discernimento de espírito, que é o dom mais precioso para esses tempos. Peçam, porque há muita gente falando muita coisa que não vem do Pai. Você não tem que imitar pessoas para ser... Claro que Paulo falou, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu creio nisso, eu creio no caminhar junto, né? Mas eu, por exemplo, sempre tive isso comigo. Quando eu discipulo alguém, eu aponto Cristo para a pessoa, porque era o que Paulo fazia. Paulo dizia, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, ele apontava para Cristo o tempo todo. E não para as suas coisas. E não assim, ó, é porque agora tu tem que fazer assim, porque agora tu tem que ser assim, porque agora tu tem que ser assim. Quando nós partimos para esse ponto, nós estamos engessando a pessoa ao nosso modo. E o nosso modo não é o modo de Cristo, o Cristo nos fez assim para nós, mas para aquela pessoa, ela precisa encontrar o seu modo em Cristo, e não vai ser o mesmo que o meu, porque o Espírito Santo, ele tem algo para cada um, ele nos fez autêntico por um bom motivo, e isso é decepar a nossa identidade e o nosso equilíbrio, que fala nesse livro de autoridade abusiva que eu li ali, que vai ser muito interessante para você aprender. Por quê? Porque enquanto você estiver nesses lugares, debaixo dessas autoridades, você não vai fluir, você não vai viver a sua própria identidade, vai sempre se sentir um rebelde e nunca vai entender o porquê. E na verdade você não está fazendo nada de errado, porque todo libertador, ele é interpretado como um rebelde. Só que a árvore se conhece pelos frutos. E com o tempo os frutos vêm e a gente sabe que não, ele não era um rebelde, ele era um libertador mesmo, ele queria nos tirar de uma religiosidade, do engano que a gente está vivendo até aqui. Então, tudo isso a gente tem que ter com base, a gente consegue como? Com base na palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo o que Ele fala a nosso respeito, e em oração e jejum,
tendo intimidade com o Espírito Santo, quando ele vai testificando ao nosso coração aquilo que nós somos e a necessidade de ser como somos. Então isso a gente só consegue no ambiente de liberdade. E você consegue identificar esses lugares facilmente, por quê? Porque são lugares que andam em ciclo, lugares que não rompem, lugares que não crescem, tentam inúmeras estratégias e nada sai do lugar. Sempre no mesmo ciclo, sempre na mesma coisa e não sai daquele lugar e todo mundo tá errado, a pessoa não, mas há algo específico ali. Quando a autoridade é abusiva, ela não vai sair do lugar, porque o Senhor não permite, o Senhor não tem aliança com rebeldia. Por isso que quando nós estamos no ministério, a gente tem que orar e saber qual que é a nossa essência, o que o Senhor quer comunicar através das nossas vidas, o que as pessoas que vêm aqui vêm buscar, o que nós temos para oferecer para essas pessoas e ser fiel àquilo ali. Se ele te falar que você vai ser uma única igreja a vida inteira, amém, glória a Deus. Esteja no centro da vontade de Deus e seja uma única igreja até o final da sua vida. Porque o centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro para se estar. Agora, se ele te disse que você vai ser grande, vai multiplicar, multiplique e deixe as pessoas viverem a sua essência. Porque isso é o reino de Deus. Ele nos fez diferente por um propósito. Né? E o lugar no centro da vontade de Deus é o melhor lugar. E isso é que rompe, é isso que transforma, é isso que realmente... Eu conheço igrejas de 1 ano e 7 meses que já tiveram que mudar para um lugar de 300 pessoas. Então o Senhor, quando está no centro da vontade de Deus, Ele faz todas as coisas. Mas por quê? Porque a liberdade, quando há liberdade, o Espírito Santo vem e faz, Ele dá o crescimento. Mas quando engessamos, infelizmente, a gente anda em círculos. Então, por isso, né, que o Senhor comunicou muito comigo em relação a isso, ao cuidado, ao temor ao Senhor que precisamos ter em todas as decisões que tomamos, tanto líderes, pastores, pessoas que de alguma forma, líderes de GC, né, do Célula, GP, enfim, como é que chama aí na sua casa, na sua família ministerial, quando você lidera um grupo específico de pessoas, tem esse cuidado consigo. Reveja suas atitudes ou o seu modo de administrar e de ser, porque às vezes você não é assim porque você quer. Isso não vem natural de você, mas você já esteve sobre uma autoridade abusiva e você vai replicar essa autoridade abusiva até você romper em Cristo, até você ter conhecimento, porque é o conhecimento que gera o entendimento que gera a transformação. Como ele disse, meu povo perece por falta de conhecimento. Quando a gente não entende esses pontos e esses ciclos que vivemos, essas repetições, né, de influências passadas, a gente não vai romper. A gente ainda está replicando coisas do passado que não deveria. Por isso eu indico esse livro, Autoridades Abusivas, que você vai identificar ali muita coisa, vai poder mudar e melhorar muita coisa, vai conseguir romper muita coisa, porque às vezes não vem de você, mas você já esteve sobre pessoas assim e ainda está replicando modelos assim e nada vai fluir enquanto estiver dessa forma, porque não é a sua identidade, não é a sua essência. E a sua essência com certeza tem algo muito tremendo da parte do Senhor para ser colocado para fora, mas você precisa encontrá-la, você precisa achar a sua essência e vivê-la e encorajar as pessoas que estão à sua volta da mesma forma a se encontrar em Cristo, a encontrar sua identidade no Senhor, viver com liberdade e fluir. Que é isso que vai trazer o crescimento, aquilo que você quer, porque se nós não estamos ali preocupados com números, mas sim com as pessoas livres, pessoas autênticas, pessoas firmadas na identidade de Cristo, elas naturalmente resplandecem e aquilo ali flui, entende? A gente não precisa de robôs, né? De pessoas iguais. Não foi para isso que o Senhor nos chamou, não foi isso que Ele fez. Ele poderia ter nos feito robô e Ele decidiu não fazer. Ele nos decidiu fazer com vontade própria para isso, com livre-arbítrio. Ainda que quando estamos em Cristo nós abrimos mão de tudo isso para ver a vontade do Senhor. Mas isso não anula, Ele nos encoraja a buscarmos a nossa identidade dEle, a sermos diferentes, porque é na multiformidade que Deus se manifesta, em que a gente conhece a plenitude do Senhor vendo as diferenças. E que sem graça seria se todo mundo fosse igual, amém? A gente precisa saber lidar e entender quão belo é quando a gente está com pessoas diferentes, ainda que seja desafiador, porque mesas
confortáveis, com pessoas que a gente tem afinidade, é muito bom, mas não gera crescimento. Porque ninguém ali vai te desafiar, vai te falar algo diferente, vai te fazer pensar diferente, vai te fazer sair da bolha. Então agora, as pessoas que pensam diferente, as pessoas que são diferentes, elas vão vir com ideias diferentes a qual você nunca viu. E isso vai te fazer sair da bolha, isso vai te fazer crescer. Nem tudo é uma crítica dessas pesadas que geram raízes de amargura em nós. Não, muitas críticas são construtivas. Muitas coisas precisamos ouvir se queremos crescer e romper. Entende? São necessárias. Agora, se você sempre se fechar em lugares confortáveis de afinidade, dificilmente você vai crescer no meio desse ambiente. Eu sei, porque eu também, quando eu escuto alguma coisa, já fico, mas eu penso, não, tá certo, eu preciso crescer. Hoje eu encorajo, inclusive, as pessoas, eu falo, olha, se eu falei algo, se eu fiz algo, se eu me fala, porque né, eu preciso desse feedback para crescer, eu preciso desse feedback para amadurecer. Mas isso a gente aprende com o tempo, porque é desafiador, mas é necessário, é bênção. E a palavra que o Senhor me deu, diante de todo esse cuidado que nós devemos ter, porque quanto mais é dado, mais é cobrado, se estamos à frente de algo influenciando outras pessoas, né, a gente precisa ter esse temor ao Senhor, esse discernimento de encorajar as pessoas a viverem em Cristo, para Cristo, por Cristo, com a identidade dele. Então, o Senhor me mostrou ali sobre Jeremias 23, né, que fala muito dos falsos profetas, dos sacerdotes que se perderam, né, e do quão difícil é, né, porque se começa essa distorção de caráter, né, se começa a se perder, se começa a se vender, né, começa a se contaminar com idolatrias dentro já, de cima para baixo, né, das nossas autoridades espirituais, imagina o que se esperar das demais áreas da igreja, quanto mais da sociedade, porque se uma igreja dentro da sua cidade, ela é realmente temente ao Senhor, independente de quem está vendo o que você está fazendo, você tem temor ao Senhor que habita em você, o Espírito Santo que habita em você. Você jamais vai defraudar alguém, falar o que você não está vivendo, você jamais vai fazer alguma coisa na questão financeira porque ninguém está olhando, porque você sabe que o Senhor está ali, né? Você vai cuidar muito com o que você acrescenta, com o que você fala de meia verdade, porque é mentira, e nós sabemos quem é o pai da mentira. Então a gente tem esse temor, por quê? Porque a gente teme ao Senhor e não às pessoas, né? Então se isso já começa em nós, com certeza a igreja em si ela muda, e a sociedade em si ela muda, porque nós influenciamos, as famílias influenciam. Mas se a gente sempre passa a ideia de que tá tudo bem ficar dessa forma, estar dessa forma, há um grande risco da iniquidade se multiplicar, que é os dias que nós estamos vivendo. A gente não precisa dar corda para isso, pelo contrário, a gente sempre está em via contrária, indo contra, guerreando. Nós somos um exército, nós não somos, nós não viemos aqui para ser meninos, para dar tapa nas costas, para dizer que tá tudo bem, pelo contrário. E aqui ainda fala, em Jeremias 23, fala dos profetas de Jerusalém, o quão aquilo ali foi doloroso para o Senhor e terrível ver que esses profetas estavam profetizando contra ele, não estavam falando no seu nome. Sonhavam e diziam que sonhavam em nome do Senhor, mas não sonhavam. Por quê? Porque tem pessoas que têm sonhos proféticos e acham que todos os sonhos agora são proféticos, e não são. Muitas das coisas que a gente passa o dia inteiro remoendo, a gente vai sonhar, e isso não tem nada a ver com o Senhor. E como que o Gilvan mesmo, hoje, quando alguém me falar para ele que sonhou com ele, ele já, tá bom então. Dificilmente, assim, ó, ele leva algo assim, ó, mas a gente conversou já muito sobre isso. Tem que ter discernimento pela palavra de Deus. Se foi algo que o Senhor já nos comunicou, se é algo que está específico na palavra, a gente recebe. Se não está, a gente sabe que é engano, que é a humanidade da pessoa purinha, e tá tudo certo. Porque todos falhamos, a gente pode falhar. A nossa humanidade, ela tá ali debatendo contra o espírito o tempo todo. Agora vai de você quem você vai ouvir. Porque pela palavra de Deus, que é o balizador, por isso que nós precisamos conhecer profundamente a palavra de Deus. Porque daí não vem engano à tua mente.
Quando alguém vem te falar algo, quando você mesmo pensa em fazer algo, você sabe exatamente o que a palavra de Deus fala daquilo ali. Se você insistir em fazer, você sabe que é você mesmo. Se você ouvir algo que está fora da palavra de Deus, você também vai ignorar e tá tudo certo, porque você sabe que não é da palavra de Deus, não vem dela, vem da própria pessoa e tá tudo bem. Você não recebe, nem fala amém, porque se você fala amém, você concorda. Então, e tá tudo certo, por quê? Porque o ser humano ele erra, o ser humano ele falha. Mas esses profetas estavam falando contra, estavam falando em tempos que eles estavam realmente perdidos na idolatria, falando que tá tudo bem, que não vai vir juízo nenhum sobre nós. E Jeremias ali debatendo, falando totalmente ao oposto, falando em nome do Senhor aquilo que viria. Por quê? Porque nós sabemos que há consequência nas nossas atitudes e a gente não pode ignorar isso. Não importa o tempo, se era antigamente ou se é agora, a consequência vem. Por quê? Porque a gente vive a aliança da graça, vivemos, mas a aliança da graça ela ainda é maior do que a aliança da lei. A aliança da graça considera a intenção do teu coração muito mais pesada, muito mais forte do que a aliança da lei. Porque a aliança da lei é se você efetivamente fez e ainda se conseguiram te pegar, se existisse testemunha. Agora, na aliança da graça, não. A aliança da graça considera a intenção do teu coração e o Espírito Santo habita em você. Ou seja, não tem para onde correr. Ele sabe o que você fez ou deixou de fazer. Entende? E nós recebemos o perdão do Senhor quando nos constrangemos e pedimos perdão, porque o Espírito Santo ele não fica acusando. Ele não é como um alerta que vai ficar ali piscando, não. Ele nos constrange ali de momento para a gente não fazer, nem fazer, na verdade, né? Mas se fizermos, ele nos constrange a se arrepender daquilo que fizemos, pedimos perdão e resolver a questão. Mas o Satanás, ele usa para ficar metralhando nossa mente, porque a nossa batalha é na mente, nos gerar culpa a ponto de nos paralisar. A gente tem que lidar com tudo isso depois que a gente faz algo contrário à palavra de Deus, sabendo que poderia ter evitado. Mas a nossa humanidade nos leva a fazer, como Paulo mesmo disse, o que eu quero fazer, eu não faço, o que eu não quero, eu acabo fazendo. Então, se isso acontecer até com Paulo, imagina com nós, né? Mas não é desculpa para a gente se entregar aos nossos desejos e prazeres, amém? Pelo contrário, a gente é capacitado pela graça para seguir e nos inclinar muito mais ao Espírito do que a nossa humanidade. Então, a gente quando acaba fazendo essas coisas, o Espírito Santo ele nos constrange e o Senhor nos perdoa quando nós nos arrependemos, pedimos perdão a partir do constrangimento que o Espírito Santo promoveu. Se a gente corresponde, a gente pede perdão, a gente se arrepende e o Senhor nos perdoa, mas a consequência ela vem. A consequência ele não anula. A gente vai passar por ela, entende? Então ali o Jeremias estava sinalizando para eles que ia vir e veio. Mas os falsos profetas estavam falando que não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tá tudo mais que certo. Vamos ficar aqui no nosso clube de domingo, vindo aqui tranquilo, tendo nosso tempo de intimidade aqui, porque a gente tem que escutar isso às vezes ainda. A pessoa já não gosta de orar, a pessoa já não quer ter o seu secreto com Deus. Tem pessoas que são capazes de dizer que o tempo que ela vem na igreja já tá bom e já é uma intimidade com o Senhor. Você não tem intimidade na rua, em público, você tem intimidade em casa. Porque o nosso relacionamento com Cristo é comparado com o relacionamento com o seu esposo, com o casal. Ele fala isso na palavra, tá lá. E já é especificamente por causa disso. Um dos pontos principais para nós entendermos e não ter desculpa para achar que umas horas na igreja é a tua intimidade com o Senhor, porque não é. Se o nosso relacionamento com Cristo é comparado com o relacionamento do homem e da mulher, a gente sabe muito bem onde a gente tem intimidade. E Mateus 6,6 está lá. Então a gente já sabe que o nosso tempo no secreto é em casa, que Ele vai nos dizer que nos conhece, que nós realmente tivemos frutos de arrependimento a partir da nossa intimidade com Ele. E tem muita gente confundindo uma oração da boca para fora num lugar, uma visita em alguns lugares uma vez na semana, com salvação, com transformação, com encontro com Cristo. Não é sobre isso. Não é. Entende? É uma construção de um relacionamento. Efetivamente, você passa a ter prazer na presença do Senhor. Se você só consegue ir para a igreja para trabalhar, para exercer algo, para fazer algo, você não entendeu nada. Você tem que rever se você realmente teve um encontro real com Cristo. Porque o encontro real com Cristo, ele promove em nós uma necessidade de estar com o Pai e não com o Senhor, com
o xerife com salve. Não, a gente quer estar com o nosso Pai. A gente quer ouvi-lo, a gente quer senti-lo, a gente quer receber dele, a gente quer entregar algo, uma adoração genuína a ele. A gente quer ter tempo no secreto com ele para ouvir a sua voz e não só para ficar falando com uma lista de compra. A gente tem prazer em estar cercado de pessoas também que o amam e que recebem. A gente tem prazer em receber do Senhor, em estar com Ele como filhos e não mais como escravos, entende? Agora, se isso ainda não virou no seu coração, você precisa se autoanalisar, porque falta algo. A pessoa que não tem prazer em sentar e receber do Senhor, ainda falta algo. Alguma coisa, alguma chave ainda não virou. E ora ao Senhor, busque ao Senhor. Você pode ser verdadeiro com Ele, amém? Ele sonda o teu coração, Ele te conhece. Né? Com Ele não tem meia verdade. Você pode ser verdadeiro. Olha, Senhor, eu até hoje, eu me sinto realizado se eu vou lá para fazer alguma coisa. Não gosto de estar lá sem fazer nada. Eu gosto de fazer algo. Eu preciso estar fazendo alguma coisa. Eu chego lá, eu tenho... Não. Se há algo a mais, coloca no meu coração, fala comigo. Nós precisamos ser honestos e verdadeiros, porque nós estamos em tempos que você só vai sobreviver. Você só vai realmente conseguir chegar até o fim na carreira que te é proposta tendo intimidade com o Pai. Isso é extremamente necessário, porque se você consegue ficar longe do seu filho, Deus não consegue. Deus quer todos os seus filhos para si, tanto que ele fala que ele nos atrai com cordas de amor, que ele o tempo todo tenta nos atrair para ele, tenta trazer circunstâncias que nos atraem para ele, e se não é pelo amor, é pela dor, sim, né? Muito mais fácil seria se a gente realmente mudasse a nossa mentalidade, orasse hoje ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, muda a minha mentalidade, traz algo novo para mim, renova, me leva ao primeiro amor. Mostra para mim o que está faltando, o que eu estou errando, aquilo me enche de uma fome, uma sede imensa de Ti, porque eu quero mais. Eu quero ter prazer, eu quero ansiar por esse tempo contigo, Senhor. Em nome de Jesus, me muda, faz algo em mim, Senhor, derrama algo em mim. Muda o meu coração, muda a minha mentalidade, em nome de Jesus. Talvez o meu coração já esteja cauterizado. Transforma meu coração em um cauterizado, em coração de carne novamente e me atrai para Ti, em nome de Jesus. E Ele fará. Porque Ele quer, Ele anseia por nós. A questão é que nós já chegamos num ponto, num conformismo tão grande de achar que o funcionamento do culto uma vez na semana já tá bom, é o suficiente e ainda achamos que fizemos muito ainda. Só que não é esse tipo de relacionamento. Pensa se você agora tivesse que ver o seu filho só uma vez na semana por 2 horas, ou mais, dependendo do lugar aí que você congrega, né? Você acharia suficiente? Pelo contrário, você chamaria seu filho de ingrata, porque eu fiz tanto, eu fiquei noites em sono, trabalhei tanto, cuidei, fiz isso, fiz aquilo, agora só venho aqui uma vez na semana por 2 horas? Deus não é esse senhor resmungão como nós, mas Ele se entristece. Ele deu seu único filho para ter a morte mais dolorosa de cruz, não pelos nossos pecados, mas por nós. Os nossos pecados foram o processo que ele precisou passar e pagar para que a reconciliação fosse feita, mas o interesse do Senhor estava em nós. Em nós. O pecado não afeta o Senhor em nada. É algo que nem chega próximo dele, porque ele é santo. Ele estava interessado em nós. Ele veio e entregou seu único filho, que veio também, deu a sua vida para que a gente fosse reconciliado com o Pai. De unigênito para primogênito, para que a gente pudesse ser parte da família e ter uma eternidade com Ele através de Cristo, que é o único caminho. Mas foi para ter relacionamento, mais nada, relacionamento. Agora, se você consegue, se sente confortável com esse relacionamento superficial, há algo de errado. Algo de errado que não está certo. E o Senhor nos chama hoje para a gente olhar para Ele de novo, olhar para Ele com mais carinho, com mais atenção, realmente nos constrangendo, não nos acusando, porque o Espírito Santo ele não traz acusação, ele não traz acusação, ele traz constrangimento de aquela imagem de um pai que a gente vê sedento da presença do filho e ele lá sozinho, sabendo que o filho não vai aparecer. É nesse sentido, sabe? Quando você, tenho certeza que todos aqui se indignam quando olham um idoso lá largado num canto, num asilo, na sua própria casa sozinho, e sabendo que os filhos nunca mais foram ver, largaram, abandonaram lá, vem uma vez por ano
né? 2 vezes por ano vem no Dia dos Pais, Dia das Mães, no aniversário eu acho que fazem muito, entende? Então, esse tipo de comportamento não é o que a gente espera como pais se a gente é pai, e muito menos, mesmo sendo filho, quando a gente olha a situação de outros, nós também nos indignamos. E Deus não é diferente. Ele não te criou, mesmo que todo mundo da tua família te rejeitou, mesmo que até aqui as pessoas te rejeitem, mesmo que ainda assim você tenha as suas dificuldades, as suas limitações, falhas e falhas e falhas, Ele te ama e te espera todos os dias, Ele chega a ter ciúmes de você. Jesus deu a vida dele por você, nenhuma outra pessoa fez isso. Mas a gente escolhe todas as outras atividades, todas as outras pessoas, todas as outras coisas, menos ele, porque não vai colar se eu não tenho tempo. Se o nosso relatório do nosso celular semanal apontasse, a gente vê quanto tempo a gente tem muito tempo. A gente realmente não faz por escolhas. Eu sei por mim, isso começa por mim. Entende? Eu não tô falando de algo que eu não vivo, eu também vivo essa luta, ainda mais que eu mexo com publicação, então a gente se gasta muito tempo com isso. Então, o Senhor, Ele realmente quer essa relação, esse relacionamento, isso aqui. E todos nós temos que encorajar uns aos outros cada vez mais a ter isso aqui, essa intimidade, esse relacionamento, essa necessidade de termos anseio pela presença do Pai mais do que qualquer coisa. Isso identifica um coração com um Cristo centrado, um coração apaixonado por Cristo. Isso vai incendiar pessoas, isso é capaz de promover um avivamento numa escola, num trabalho, numa igreja, numa cidade, num país, no mundo. Tudo começa com nós, ali, pequenos, e vai tomando proporção, porque Cristo faz o crescimento, entende? Tava conversando até no Dia dos Pais, ali meus cunhados vieram aqui, né, o pastor Cléber e a pastora Lana, são nossos pastores sênior, eles estavam comunicando a mesma coisa, que eles também têm sentido, né, têm vivido lá essa necessidade de chamar as pessoas à intimidade, à oração, ao Cristo, a busca pelo Espírito Santo, a busca pelo Pai, porque é exatamente isso, é isso que vai nos dar segurança nesses dias, para ter discernimento das coisas que estão por vir, né? Para ter discernimento de como a gente vai lidar com essa transformação da sociedade, onde o errado passou a ser certo e o certo passou a ser radical, extremista. Então, tudo isso a gente vai precisar como? Intimidade com o Senhor, palavra, profundidade na palavra de Deus e jejum, que é uma prática que o próprio Jesus fez e nós devemos continuar fazendo. São coisas necessárias para esse tempo. Eu quero encorajar você também a realmente se apegar ao Senhor nesses tempos, viver esse modo também, para que quando chegar falsos profetas, falsos sacerdotes, quando vocês verem as coisas se perdendo, você puder ter como aquela visão, né, slow motion, assim, né, hard ali de desenho, vendo as coisas assim, ó, tudo errado, né, as pessoas mais amantes de si mesmo, puxando as coisas mais para si, você saber, não, isso aqui tá fora, né? E se você tiver liberdade, você expor, olha, tá se perdendo, não é bem assim, estamos fora, estamos saindo por causa disso, né? Então é muito necessária essa intimidade, é muito necessário esse tempo de Deus, porque quando compromete a visão, quando compromete aquilo que a gente está vivendo, isso é algo muito arriscado e muito perigoso. Então que a gente possa se alinhar com o Espírito Santo, se alinhar com a vontade de Deus na nossa vida e cumprirmos nossa porção, nossa identidade, aquilo que o Senhor projetou especificamente para nós, onde a gente estiver e da forma que Ele sonhou para nós, que é um lugar seguro. Todo o formato que o Senhor desenhou para nós é um lugar seguro. Se você teme em fazer diferente, você vai ficar estagnado, como o pessoal do Egito, andando em círculos até que a sua teimosia passe, isso acabe, sua humanidade seja vencida pela vontade soberana do Senhor e realmente a gente possa seguir em frente, né? Nos rendendo à vontade do Senhor, ainda que Ele possa nos dar a vontade permissiva dEle, né? Que não é a vontade dEle para nós, né? Como Ele fez, por exemplo, ali com Abraão, né? E a concubina lá de Sara, né?
ele fez uma vontade permissiva, porque o Senhor poderia não ter gerado, né, naquela, não esqueci o nome dela agora, na concubina ali de Sara, né? Ele poderia não ter gerado nela, mas ele fez uma vontade permissiva, já que você quer dar uma ajudinha para mim que não precisa, eu vou te dar minha vontade permissiva, né? E gerou um povo que vive em guerra com Israel até hoje. Agora, a vontade diretiva do Senhor, ela é perfeita e agradável, como ele fez com Davi. Ele tinha uma direção para Davi como rei. Davi teve que passar inúmeros processos, mas ele não quis a vontade permissiva e dar uma ajudinha para Deus em nenhum momento. Ele esperou o tempo dele, no tempo certo do Senhor, né? O que o Senhor fez? O povo procurou Davi para chamá-lo de rei. Então, tudo tem a vontade permissiva, que não dá certo, e parcialmente a gente acha que está dando, né? Mas a consequência é muito alta, e a diretiva que realmente ela vem perfeita e ela dá grandes frutos, né? Então, tudo depende das nossas escolhas, daquilo que a gente quer viver no Senhor ou não. Tenha temor, tenha muito, muito temor no seu coração, mais ao Senhor do que às pessoas, porque isso vai te trazer um lugar de segurança, um lugar necessário para esses dias que não são dias fáceis e é só o começo. Amém? Precisando de algo, estou aqui, né? Precisando de algum tema, algo que você queira, tem alguma dúvida, você pode colocar aqui nos comentários, né? Compartilhe esse vídeo com seus amigos se falou com você também, né? Se inscreve no canal para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Agradeço muito você e é isso. Amém?